Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio da segunda temporada do podcast Jogando Verde. Hoje estamos recebendo aqui o professor Alexandre Ficina, docente do Departamento de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, onde leciona as matérias Ciências do Ambiente e Qualidade do Ar. É pesquisador da Rede de Tecnologias Limpas da UFBA Teclim, nas linhas de pesquisa, sustentabilidade, prevenção da poluição e produção mais limpa, P+L. Além disso, é perito criminal, classe especial do Departamento da Polícia Técnica do Estado da Bahia, com experiência nas áreas de laboratório forense, toxicologia forense, ambiental forense, gestão, planejamento estratégico na perícia oficial. O senhor acabou de falar sobre o processo de como é realizada a perícia. Agora, temos alguns meios de denúncia de crimes ambientais na Bahia, como e-mail e telefone do Instituto de Meio Ambiente e do IBAMA. Esses canais são efetivos na prática e você atua na área pelo Estado. Como funciona a logística adotada pelo Estado após o cidadão efetuar a denúncia? Os canais de denúncia são os principais meios para combater esse tipo de infração. Além das denúncias, como a população pode ser uma aliada no Estado no combate aos crimes ambientais? Ótima pergunta. Quando a gente fala de crime ambiental ou de crime como uma situação delitiva que está na área penal, existe todo um rito do Código do Processo Penal. Então, um perito criminal que esteja por ali passando em algum momento, em algum local e tenha contato com alguma situação de crime ambiental, ele não pode chegar ali e fazer a perícia. Ele pode até informar, fazer uma comunicação, uma solicitação de ocorrência daquele evento, mas ele não pode atuar diretamente, ele só atua de ofício. O que é essa atuação de ofício? Nós precisamos ser provocados por uma autoridade judiciária, que seja ela um delegado de polícia, seja ela um promotor, seja ela um juiz de direito. Então, normalmente, essas instâncias iniciam com uma autoridade judiciária, normalmente um delegado de polícia, mas a partir de ocorrências. Então, por exemplo, aí fazendo esse esclarecimento, eu falei inicialmente que são várias esferas de atuação. No caso das agências ambientais, o INEMA, por exemplo, o IBAMA, elas são agências ambientais que trabalham com a esfera administrativa, infrações administrativas, situações que você pode atuar com estabelecimento de multa e determinadas outras situações. Mas, independente disso, o próprio organismo, no caso o INEMA ou qualquer preposto ou qualquer pessoa, ela pode iniciar uma ocorrência. Então, normalmente se toma conhecimento, normalmente há uma atuação, por exemplo, da própria Polícia Militar através da Companhia de Proteção Ambiental, COPA, que ela tem uma capilaridade maior, e através do 90, por exemplo. Então, essa Polícia Ambiental ela é acionada e a partir disso ela vai atuar em alguma situação que necessite atuar para apreensão de material, encaminhamento a uma delegacia para efetuar a ocorrência. E a partir dessa ocorrência, a autoridade judiciária pode solicitar a perícia. Então, essa atuação de solicitação da perícia, assim como aconteceu naquele evento que eu coloquei da microfloração de algas, que aconteceu em 2007, o evento da Maré Vermelha, que inicialmente não foi na verdade uma conclusão da perícia, mas inicialmente se pensava que havia uma contaminação no mar em função de alguma atividade industrial direta ou a situação de um vazamento também. Então, claro que ali foi uma conclusão, mas nós fomos acionados pela delegacia de Salbara. Então, sempre a solicitação de perícia oficial vem sempre através da atuação que não necessariamente inicia pelo delegado, mas pode iniciar pelo próprio órgão ambiental que informa que está atuando na infração administrativa, mas que existe uma comunicação e faz uma ocorrência, tanto para as delegacias e um outro órgão de extrema importância nessa atuação, que é o Ministério Público. O Ministério Público, na verdade, ele é quem oferece a denúncia no processo judicial. Então, ele é o dono, né, da ação, né, que vai se iniciar. Né? Então, o Ministério Público também tem uma atuação muito importante. Eles têm até um canal de atendimento através da coordenação de meio ambiente, de apoio à questão do meio ambiente, que tem um site que é o www.atendimentompba.mp.br,
e tem um 0800, né, que é o 0800 071 1422. Nós temos a Delegacia de Proteção Ambiental. É claro que a gente tem ainda uma atuação, a própria Polícia Civil coloca que nós temos apenas 2 delegacias de proteção ambiental, mas como eu disse, naquele crime ambiental de Salbara, da região do Paraguaçu, foi uma delegacia comum de atendimento das demandas de rotina, que na verdade solicitou a perícia. Então qualquer uma das delegacias pode solicitar a perícia referente a crimes ambientais, mas nós temos 2 delegacias, que é a Delegacia de Proteção Ambiental, que é localizada em Praia do Forte, que aí tem um número de atendimento, e a Delegacia de Proteção Ambiental de Ilhéus. Então, só para você ter uma ideia, é aí quando a gente fala de crimes que são de atuação da esfera estadual, mas quando a gente tem a atuação da esfera federal, a gente tem normalmente a atuação do IBAMA, que comunica a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal para atuação em situações de crime da esfera federal, em áreas que são de competência da União. Então atuam, na verdade, os peritos da área federal, né? Então são os peritos criminais da esfera federal. Claro que não deixando de ter na verdade, esse trabalho de força-tarefa, operação conjunta. Então, normalmente, quando tem situações de denúncias, mesmo o INEMA, ele atua junto com a Copa, atua junto com a delegacia de polícia. Então, muitas vezes essas operações conjuntas facilitam a própria atuação de cada órgão na sua esfera, seja ela na administrativa, seja ela na questão da iniciação do tipo penal, e aí a definição de crime ambiental e solicitação de perícia. Certo, professor. Outra pergunta que a gente achou importante. Considerando na sua experiência na perícia ambiental, quais o senhor considera serem os pontos cegos da Lei 9.605? E, além disso, quais seriam os desafios para fiscalizar, enfrentar e punir os crimes ambientais? E, já pensando no futuro, o que é que o senhor considera, né? Qual seria a perspectiva de mudança dos cenários negativos que a gente conversou hoje para os próximos anos? Bom, primeiro, antes de tudo, falar que o surgimento, né, da Lei 9.605 no arcabouço jurídico brasileiro foi bastante importante. Ela surge em 98, 10 anos após a Constituição Federal. Antes disso, não significa que não havia crime ambiental. Havia crime ambiental. O problema era que era difícil a aplicação desse crime ambiental, porque você ia ter que buscar, ter uma dificuldade muito grande em definir o que era conduta e buscar em leis, em várias legislações. Então, a Lei de Crimes Ambientais, ela consolidou, nessas 5 seções que você citou lá no início, todos os crimes considerados como crime, então organizou. Então, e outra questão bastante importante foi, e que depois eu vou falar um pouquinho, que foi a sua última pergunta, a questão da pessoa jurídica, a personalidade jurídica. A pessoa jurídica, as empresas não eram responsabilizadas criminalmente antes da legislação de 98, na 9.605. A partir de 98, sim, respondem as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Antes de 98, pessoa jurídica não respondia criminalmente. A outra questão, algumas questões importantes que a Lei de Crimes Ambientais trouxe, foi a reparação do dano ambiental. Ela não extinguia a punibilidade, mesmo que a pessoa, seja ela física ou jurídica, reparasse o dano, ela continuava com a questão da pena. E isso foi também revisado nessa Lei de Crimes Ambientais, com a devida reparação do dano à extinção da punibilidade. Dentre outras questões, a questão da destinação dos produtos, que eram instrumentos de infração, não era bem definida. E hoje está bem definido, o próprio juiz fica mais à vontade, a autoridade judicial fica à vontade para que ele defina a destinação desses produtos, né? Por exemplo, a madeira que foi apreendida, né, ela já foi cortada e evidentemente que você não tem como fazer, tem a reparação do dano, que seria a reconstituição do local, né? Mas ademais do produto, né, desse crime ambiental, então essa destinação da madeira já fica mais tranquilo para que a autoridade judicial decida.
E aí outras questões, maus tratos com animais domésticos, era considerado antes uma contravenção, então hoje a lei de crimes ambientais, inclusive com a modificação após 98, que na questão dos maus tratos de animais domésticos, no caso, cães e gatos, então houve um aumento da pena, inclusive, e a proibição de que essas pessoas fizessem a guarda desses animais, cães e gatos, futuramente. Então veja que ela trouxe algumas dinâmicas, e aí foi bastante importante para, inclusive, o operador do direito, o juiz, o Ministério Público, a própria atuação no crime, na questão da conduta delitiva, ficasse bem especificada. E aí a gente tem a outra questão, né, que você colocou, os desafios, né? Não foi isso? Me lembre aí, Beatriz, foram 3 perguntas. Os desafios para fiscalizar e enfrentar os crimes ambientais. Primeiro, o fortalecimento dos órgãos fiscalizatórios, né? A gente teve aí um cenário bastante negativo e eu espero que a gente passe a recompor, ou a gente recomponha os órgãos fiscalizatórios, né? A partir de inúmeras medidas provisórias que foram editadas pelo governo, esvaziamento das atribuições, e que isso a gente possa retornar, fazer um fortalecimento, né, dessas instâncias de órgãos fiscalizatórios e também de atuação na área penal. Então, a realização de concurso público para a recomposição do quadro, atuações, voltar a gente a atuar em operações conjuntas, forças-tarefas, então um aumento disso, investimentos em capacitação e tecnologia e parceria com as universidades e centros de pesquisa, né? Então, é uma importância a gente trabalhar com parcerias, porque logo como eu citei no início, a questão do crime ambiental é de uma complexidade enorme. Então são 5 sessões e cada tipo de situação de conduta delitiva ali, ele pode gerar uma repercussão em várias áreas de conhecimento, né, e que, de fato, muitas vezes a gente precise do apoio dos centros de pesquisa, das universidades, para muitas vezes atuar de maneira conjunta com os órgãos da perícia oficial. Então, isso é uma máxima que as perícias oficiais dos estados e a própria perícia federal atua com a comunidade científica, mesmo sendo em editais em conjunto, com interesses recíprocos. Então, isso é importante, né? Então, em relação à questão do pontos cegos, né? Então, essa questão da Lei 9.605, talvez a gente pensar aí, né, e já tem o projeto de lei 1304 de 19, ele verificou que a lei de crimes ambientais ela já tem 24 anos, né? Então, após esses 24 anos, algumas alterações, modificações foram feitas. Eu falei aí da questão de animais domésticos, a questão de cães e gatos, que são os pets mais comuns que a gente tem, e é uma proteção maior e uma ampliação da pena, né? A pena tem que estar bem estabelecida em função da conduta, né? Então, houve aí algumas modificações. Então, esse projeto de lei que está tramitando no Congresso, também para modificar, ele tem o objetivo de aumentar as penas consideradas, em alguns casos, brandas. Aí, vide essas situações de atuação das pessoas jurídicas, das multinacionais, das grandes empresas, que geraram prejuízo absurdo, né, ao meio ambiente. Eu estou falando aqui da situação do Rio Doce, eu estou falando da situação de Brumadinho, em que gera uma repercussão durante décadas. Então, a remediação, a correção e a autuação de todas essas pessoas jurídicas tem causado, e o estabelecimento de multas tem sido consideradas muito pequenas, muito brandas, dada a consideração do prejuízo social, ambiental e econômico para aquelas populações. Então aí esse projeto de lei, eu acho que não é ainda é necessário, mas ainda não seria todas as correções que a gente tem, mas a destinação também muitas vezes, como tem uma definição da lei de crimes ambientais, a destinação daquele produto e de recursos econômicos para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Muitas vezes vai para outros fundos que não são, que na verdade desvirtuam a questão do objetivo da lei de crimes ambientais. Então, aí ele já, na verdade, fortalece. E algumas correções contra
algumas terminologias. Por exemplo, quando você fala no artigo 54 sobre a poluição hídrica, então ele coloca algumas imperfeições quanto à conduta. Quando a gente fala de, na verdade, despejar determinados níveis de determinados poluentes em níveis tais. Então, níveis tais para o Código Penal, o Código de Processo Penal na verdade, uma taxatividade maior significa dizer o que é níveis tais. Então, existem questões que precisam ser corrigidas para não se tornarem uma norma penal em branco, que fica essa imperfeição, ou um tipo penal nulo, como nesse caso aí, quando você falar de causa poluição em níveis tais. Então, você não consegue definir o que seria. Outro exemplo de substâncias é a questão de pesca com explosivo ou com outras substâncias, ou outras que produzam substâncias tóxicas, outro meio proibido. Outro meio proibido não se sabe. Então, muitas vezes é essa correção que ao longo dos anos vem sendo feita. Obrigada por responder as nossas perguntas. Para finalizar o episódio, queria que você deixasse uma mensagem final a respeito de tudo que discutimos sobre a importância de termos no Brasil uma legislação sobre crimes ambientais tão coesa e coerente, mas principalmente sobre o longo caminho que temos pela frente para fazer com que ela seja respeitada, fiscalizada e seguida. A minha visão é de otimismo. E primeiro, parabenizar aqui por essa ação, né, de vocês, fortalecer esses programas como esse do PET, né, na inclusão da prática, da visão de sustentabilidade, na base curricular do ensino, ressaltando a importância da disciplina Ciências do Ambiente, que muitas vezes o profissional da engenharia muitas vezes não dá muito sentido, mas é importantíssimo, de suma importância para a formação do engenheiro. Vide que a gente trabalha com a questão não é uma educação ambiental, é a atuação do próprio profissional. Veja como o nosso resultado como atuação no atacado e no varejo, né, como profissional. Então, a gente precisa, na verdade, ter uma atuação com conhecimento sobre a gestão ambiental pública e privada, o conhecimento sobre a questão da metodologia de prevenção da poluição. Então, isso é importante para o profissional. É importante que vocês estão fazendo e os outros cursos de engenharia sobre a questão desse programa de educação tutorial, levando para mais colegas de vocês, isso é importante. E aí, para que a gente não precise lançar mão do direito penal, que na verdade o direito penal tem correntes de operadores do direito que elas consideram que o direito penal deve ser a última instância a se utilizar, eles chamam de última ratio. Então, isso seria importante a gente utilizar em última instância, que a gente não precisa utilizar o direito penal, que muitas vezes a prevenção, a precaução, né, utilizando o princípio da precaução e prevenção, que a gente não chegue à atuação, no máximo, à atuação das infrações administrativas, situações de correções que podem ser realizadas. E meu pensamento, minha mensagem é de otimismo. Eu estou falando hoje, eu estava lendo, eu recomendo fortemente o Ailton Krenak, o povo Krenak, e aí falando sobre a questão do Rio Doce, desse evento que aconteceu, de uma catástrofe para esse povo Krenak que vive às margens do Rio Doce. O Ailton Krenak é uma liderança indígena e ele escreveu, estava lendo ontem, por coincidência, antes de ontem, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que eu recomendo fortemente para vocês. E ele fala sobre essa questão de a nossa forma de ver, né, o mundo, que a gente dissocia, na verdade, a humanidade da Terra. E para os povos indígenas, eles têm uma consideração que é única, né? Então, humanidade, todas as outras espécies, Terra, então o espaço biótico e abiótico, eles consideram como um só. Então, ele fala da questão do Rio Doce, né? Então, eles chamam lá o Rio Doce de o Rio Vatu, que é o avô, nosso avô. Então, não é um recurso, como dizem os economistas. Então, a visão da gente, a visão tradicional é a visão de recurso, e para eles a visão é de um ente que nós despersonalizamos. Então, essa despersonalização, ele considera que é o conhecimento milenar desses povos originários. Quando a gente despersonaliza um rio, a montanha, a gente tira aí deles o sentido, né? Então, considerando isso como um atributo exclusivo dos humanos, então nós
liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Então, estou citando aqui o Ailton Krenak, e foi bastante pertinente, porque a gente tem agora o futuro governo na COP27, já levando, talvez a gente trazendo aí essa visão de otimismo para a recomposição e a busca, o estabelecimento de autoridade nacional do clima, a questão, inclusive, de criação do Ministério dos Povos Originários. Olha, isso vai ser, para mim, será de suma importância a gente entender, a gente trazer, na verdade, à baila a visão dos povos originários. E aí, por coincidência, ontem nós tivemos o Enem, e o tema da redação do Enem foi sobre os povos originários. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, né? A gente precisa fazer esse retorno. Então, é saudar aí a criação do Ministério dos Povos Originários como um marco de compreensão da terra como uma coisa só. Então, acho que a gente precisa aprender muito com esses povos indígenas, que são 250 etnias em torno aqui no Brasil, e que, na verdade, a cada dia se sentem cada vez mais desprestigiadas e numa condição de perda das suas características, das suas culturas, né? Então, é uma mensagem de otimismo e para que, de fato, a gente passe a entender e tenha uma visão um pouco diferente, para que a gente deixe de ser o povo da mercadoria, como diz uma liderança Yanomami, que é o Davi Copenaua. Ele chama a gente de povo da mercadoria, que a gente transforma tudo em mercadoria. Nos transformamos em um consumidor, assim como o Mujica também coloca. A gente deixa de ser cidadão para ser um consumidor, e essa lógica de consumidor traz todo esse resultado que a gente está discutindo aqui, e fala de crimes ambientais que a gente não precisaria. É isso, gente. Muito obrigada, professor, né? Em nome do PET-ESA, a gente agradece imensamente pela disponibilidade e pelo interesse de estar aqui conosco na gravação do podcast. E nosso agradecimento também a você que nos escutou até este momento. Obrigado, gente. Um bom dia a todos e sucesso. Obrigada. Lembrando que essa é uma atividade desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA. E para continuar ouvindo o podcast, basta ficar atento às nossas redes sociais, no Instagram, @petambiental.ufba. Fique ligado e não perca nenhum episódio.